Donald Trump, não sabendo dizer exatamente o que ele vai fazer em relação ao Irã. Ele juntou uma tremenda de uma armada, minha armada, como ele gosta de dizer, para o quê? Ele disse que coisas ruins podem acontecer se o país não fechar um acordo, aspas, porque a palavra dele, significativo com os Estados Unidos. Essa fala foi proferida durante a reunião inaugural desse tal Conselho da Paz, liderado pelos americanos. Ali vocês viram o Trump perguntar do Milley. Correspondente nossa em Washington, Mariana Giangiacomo, traz as atualizações. Confira. Please welcome the President of the United States, Donald J. Trump. Na primeira reunião do Conselho de Paz em Washington, Donald Trump disse que deve decidir sobre a situação no Irã nos próximos 10 dias. Em tom de ameaça, afirmou que é preciso haver um acordo sob termos significativos com os iranianos. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't. Enquanto negociam com o Irã, os Estados Unidos têm reforçado a presença militar no Oriente Médio. Já são pelo menos 3 navios de combate e vários contratorpedeiros na região. Os Estados Unidos também mandaram 2 porta-aviões, o Abraham Lincoln, que já está na região, e o Gerald Ford, que está a caminho, e foi o mesmo enviado para a costa da Venezuela antes de os Estados Unidos derrubarem Nicolás Maduro. Fontes afirmam à CNN que as Forças Armadas norte-americanas estão prontas para atacar o Irã já neste final de semana, bastando apenas uma ordem de Trump. No ano passado, às vésperas dos ataques contra instalações nucleares iranianas, Trump dizia que ainda estava pensando se iria ou não fazer um ataque, quando, na verdade, já tinha ordenado o começo da operação no Oriente Médio. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, também afirmou que as forças de defesa israelenses estão prontas para defender o país contra qualquer agressão e agindo em coordenação próxima com os Estados Unidos. Israel é a principal força regional que pressiona os norte-americanos a fecharem um acordo ampliado com o Irã, que também leve Teherã a abdicar de mísseis balísticos e de dar apoio a grupos radicais islâmicos na região. Os Estados Unidos querem que o Irã abandone completamente o enriquecimento de urânio, um processo que pode servir tanto para a geração de energia quanto para produzir ogivas nucleares. O Irã, porém, se recusa a acabar com seu programa nuclear por inteiro e abdicar de seus mísseis balísticos e do apoio a seus aliados na região. Conosco agora, deixa eu apresentar a vocês que nos acompanham, Dani Zahreddin, ele é professor de Relações Internacionais, diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC de Minas. Dani, obrigado por estar conosco. Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite, Lourival. Boa noite, William. Dani, o que o Trump quer? William, eu vejo que um autor das relações internacionais que trabalha com o realismo estratégico pode nos ajudar a entender um pouquinho isso. Por quê? Para essa corrente de pensamento, a ameaça é uma forma de deterrência eficaz. Mas a ameaça que funciona, a ameaça boa, é a ameaça crível, aquela que eu faço e não preciso cumprir. Quando a gente vê 2 porta-aviões da classe Nimitz, as bases aéreas na Espanha, na Grécia, em Creta, lotados de aviões americanos indo em direção do Oriente Médio. Isso revela o tamanho do custo, né, desse movimento para pressionar os iranianos. Então, fica no ar o seguinte, com todo esse movimento militar, dinheiro gasto, será que seria mostrar aos iranianos que eu tenho condição de cumprir uma ameaça, mas que eles têm de 10 a 15 dias para aceitarem, como a reportagem colocou, um acordo mais amplo e aceitável. Então, eu acredito, no primeiro momento, em razão da pressão dos sauditas, da pressão do Catar, da pressão de vários outros países do Oriente Médio, para que os Estados Unidos não empreendam um ataque contra o Irã, que esse movimento representa uma ameaça crível
Acho que perdemos o contato com o Dani. Já será retomado. Representa uma ameaça crível. A pergunta que eu estava fazendo a ele, ao nosso convidado, Lorival, eu acho que ele concluiu ali. Eu fui informado. Dani, você conseguiu concluir que a gente conseguiu recuperar a ligação contigo? Posso seguir adiante? Você quer acrescentar alguma coisa ainda que você já disse? Não, era exatamente isso, né? É uma ameaça que tem um elemento claro de que ela pode ser cumprida, mas que, para ser adequada, ela não precisa ser cumprida, porque o custo do cumprimento de uma ameaça é muito grande. Nós sabemos que o impacto de uma ação contra o Irã, dependendo da sua natureza, né? Porque nós temos a possibilidade de um ataque limitado, nós temos a possibilidade de um ataque mais amplo e temos a possibilidade do cumprimento de uma ação sem a necessidade de uso de força bruta. Mas, para isso, a ameaça tem que ser crível. Eu acho que ficou bem claro, quer dizer, a diferença entre uma ameaça que é um blefe e a ameaça crível, apoiada num considerável emprego de recursos do Tesouro americano para manter porta-aviões e uma força militar incomparável ali do lado. Agora, o que ele está pedindo para os iranianos? Exatamente o que eles vêm pedindo há mais de uma década e que os iranianos não entregam. É acabar com qualquer tipo de enriquecimento de urânio, mesmo enriquecimento para fins civis, coisa que os iranianos, aliás, pela lei internacional, têm direito, e um programa de mísseis. Ou seja, ele está pedindo para uma potência média regional no Oriente Médio ficar indefesa. E o patrocínio dos grupos terroristas e guerrilheiros. Sim, seus proxies, como se fala. Ou seja, ficar totalmente desdentado, né? Sem dentes. E é o equivalente a... Ou você é aniquilado geopoliticamente ou você é aniquilado militarmente. O que você escolhe, né? Isso é o que o Trump está apresentando para o Irã. São condições maximalistas e inaceitáveis dentro da doutrina de estratégia, de intenções ali de defesa do Irã. Então, o Trump colocou o Irã numa situação em que o Irã não pode aceitar as condições dele. Bom, quando o Trump fala de 10 a 15 dias, ele está fazendo uma referência ao que ele fez no dia 19 de junho. Ele falou, eu vou pensar mais 2 semanas, vamos ver se surge a possibilidade de negociação de mais 2 semanas. Ele falou isso numa quinta-feira, exatamente o mesmo dia que ele falou essa coisa dos 10 a 15 dias, que foi ontem, quinta-feira. E aí no domingo ele... foi ontem, foi quinta-feira que ele disse essa coisa das ameaças. Na semana passada, claro. Tá bom. E aí... Eu que entendi errado, desculpa. E aí, na quinta-feira, 19 de junho... Não, eu quero dizer o seguinte. Ele disse isso ontem, quinta-feira, esses dos 10 a 15 dias. No dia 19 de junho, ele era uma... Hoje que é quinta. Hoje é quinta, então desculpa, é porque amanhã eu vou entrar de férias e eu estou com Carnaval mexe com a gente, pensando que amanhã é sábado. Segue em frente. Desculpa, obrigado, Will. Segue em frente. Obrigado. Mas, Vambora. enfim, ele disse isso hoje, numa quinta-feira, né? E numa quinta-feira, 19 de junho, ele disse algo parecido. Vou dar mais 2 semanas para decidir se eu preciso da ação militar ou não. Aí, no domingo, ele bombardeou as instalações nucleares do Irã. Então, o recado é claríssimo, na verdade. O USS Gerald Ford está chegando, já está na costa marroquina, está chegando. A parte militar já está toda pronta, os alvos já estão escolhidos, quem ele vai decapitar, onde é que estão as pessoas que ele vai decapitar. Desculpe falar dessa forma assim meio grosseira, mas é isso, né? A linguagem militar é essa. E ele segue um padrão, o padrão que ele seguiu na Venezuela. Não tem condições políticas de fazer uma mudança de regime com tropas no território, no terreno, mas tem condições de transformar o governo num governo complacente, num governo obediente. Então, essa é a mensagem que ele quer mandar para Teherã. Teherã não acredita nisso. O governo iraniano acha que é um porco-espinho grande demais para os Estados Unidos fazer isso dessa forma, né? Então, há aí uma assimetria de expectativas entre o Trump e o Khamenei, se a gente quiser personalizar os dois. E é isso que provavelmente vai levar a uma guerra. Dani, é interessante a perspectiva que o Lorival está colocando para nós.
em uma medida ela coincide com um nome que hoje, quero deixar a dica aqui a você que acompanha a política internacional, que é do Vali, V-A-L-I, Nasser, N-A-S-R. É um autor tido hoje em dia pelos analistas de política internacional como o nome referência para a gente entender a natureza do regime iraniano. Ele vem ao longo de várias publicações, a mais recente delas virou um best-seller, por razões óbvias, na qual ele diz o seguinte: para os iranianos, o que interessa é a guerra. Porque a verdadeira formação desse regime, que a gente chama de teocracia, só pode ser entendida pelo episódio da resistência e sobrevivência à invasão do Iraque, anos atrás, nos anos 80. A formação do regime ela é de tal maneira centrada na oposição aos Estados Unidos, não é simplesmente uma, digamos, uma conveniência do momento geopolítico histórico, é a natureza do regime iraniano, é a sua oposição aos Estados Unidos, na qual o próprio regime veria mais condições de sobreviver aguentando bombardeios americanos do que cedendo em negociações que eles acham que realmente não vão lhe trazer nada. Qual é a sua avaliação, Dani? É uma fala muito interessante, porque vai aliar duas perspectivas. Uma, que você colocou bem, que é sobre o nascimento de uma república islâmica em 1978-79, fundada a partir ali do que foi uma monarquia ultra-autoritária que gerou uma pobreza generalizada. E um outro aspecto, uma outra dimensão que eu vejo que alia muito bem a isso, né, que está ligado também à guerra Irã-Iraque, ou qualquer outro movimento dentro do Irã, que é da própria essência do xiismo, né? O martírio, eu já disse isso aqui antes, o martírio tem um papel central na teologia xiita. E todo momento grave em que esse país passa, a imagem, né, do Imam Ali e do seu neto Imam Hussein, que vai ser morto na Batalha de Karbala, ela vai ser trazida à tona. O martírio é algo que, para o xiita, é um presente de Deus, né? Então, eu concordo, em certa medida, que essa situação extrema ela gera um espírito de corpo muito forte na população iraniana e principalmente naqueles que apoiam o movimento lá dentro. Por outro lado, nós também temos que lembrar que a população iraniana é resultado de uma civilização antiga e que durante muito tempo, inclusive na Idade Média, o xiismo iraniano era ultra aberto. Então, a população iraniana ela também vê com dificuldade a situação atual do Estado. E eu temo, sabe, William, que se uma guerra eclode e se o governo fica, de certa forma, fragilizado, essa mesma população ela pode, de alguma forma, se colocar e criar um problema adicional para o Estado. Então, nós temos uma cultura que é liberal no dia a dia dentro do Irã e um governo altamente autoritário e religioso. São duas dimensões diferentes que tornam, então, esse porco-espinho difícil de ser tratado, né? Mas os desdobramentos disso, né, para a região, eles são muitas vezes imprevisíveis, mas para o próprio governo também, que passa, ao meu ver, a crise mais séria desde a Revolução Islâmica de 1978. Esse ponto eu acho que a gente não consegue sublinhar suficientemente. Esse último ponto que o Dani nos trouxe, que é, de fato, nós dois cobrimos o Irã há bastante tempo. Eu pude cobrir a Revolução Iraniana em 79, foi importantíssimo na minha formação profissional, inclusive, presenciar aquilo, mas não há nada comparável na história de meio século do Irã ao que está acontecendo agora. Porém, se existe essa possibilidade de mudança de regime, uma expressão maldita, né, no vocabulário americano, regime change. Sim, sim. Trump estaria convencido que ele consegue isso com bombardeiros?
Pois é, acho que são bombardeios não só, né, em larga escala, de degradação dos arsenais, mas são também operações de decapitação que podem ser bem abrangentes, né, William? Isso eles têm capacidade. Ele tem, ainda mais em cooperação com Israel. Não que Israel vá se engajar militarmente, mas com inteligência, né? Agora, a questão é o corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, que é um colosso, algo muito grande, né? Com grande capacidade de recolocação de comandantes, de lideranças e tal. Então, é nesse sentido que o Irã pode sim ser um porco-espinho difícil de deglutir. Então, o dia depois de uma devastação do regime iraniano é algo profundamente incerto.